Graça e paz, que bom estar com vocês novamente. Eu, Newton Campagnoni, em mais um Saúde em Foco. Ao meu lado, doutora Sueli Ripulho, psicóloga, mentora, que vai hoje nos tirar algumas dúvidas, falar sobre a saúde emocional. Isso. Tá vendo, Sueli? Aprendi. A saúde emocional e nós vamos falar sobre o medo, perfeito? Isso. E aqui o medo por quê? A Sueli veio de uma viagem agora do Japão, foi sozinha. Sueli é uma mulher bem resolvida, independente, não tem medo de quase nada, né? A gente tem que falar assim. E foi contestada, né, Sueli, na viagem, o porquê você foi sozinha. Você não teve medo? Me diz, Sueli, onde está o medo, onde está a coragem, onde está a vontade? Então, quando você fala não tenho medo de quase nada, na realidade, eu tenho medo de muita coisa. Sim. Só que eu sei administrar os meus medos. Perfeito. Tá? Então, assim, o que é medo real? Se aparecer um leão aqui, Opa. Gente, eu morro de medo, óbvio, querer sair correndo. Apareceu o Iago aí, ó. Né? Querer fugir e tal. Se aparece uma cobra, se eu vou atravessar uma rua, eu tenho que olhar, porque eu tenho medo de ser atropelada. Sim. Eu não ando com joias na rua, porque eu tenho medo de ser assaltada. Com certeza. Então, eu tenho medo. Agora, medo de coisas reais. Sim. Né? Então, eu comecei a pensar, por que as pessoas estavam questionando tanto essa minha viagem, né? Porque era um sonho, era um desejo muito grande que eu tive que administrar, juntar dinheiro, organizar, ver tudo que eu podia. Então, é assim... eu não queria ser assaltada, eu não queria me perder, eu queria saber me comunicar. Eu fui me preparando para isso. Certo. Então, o medo vai diminuindo e fica só o medo de coisas que eu tenho que ter medo para me proteger mesmo. Né? Então, assim, a gente passa uns perrengues? Passa, lógico que passa. Com certeza. A coisa da comunicação. Tinha hora que eu dava uma engasgada lá, virava mímica, né? Que aí a mímica ajuda bastante, mas é assim... eu não ficava apavorada. Eu dava risada quando acontecia isso. Né? Você ria de você mesma. Sabe, aconteceu aquilo e tal, não consegui entender, tá bom, vou falar. O medo ficou até uma peça de humor. Exatamente. Então eu vi que essas pessoas que falavam do medo, na realidade era o medo de se perder, de não dar certo, de ser julgada, de não saber o que fazer, né? Porque assim... Eu falo um pouquinho de inglês, bem pouquinho, tá? Sim. Também não fui segurar, eu falo inglês fluentemente. Embora o inglês lá é só nos hotéis, certo. Nos lugares muito turísticos. Fora disso, tradutor mesmo do Google, celular na mão. Sueli, só para a gente ver assim, para pessoas que estão nos assistindo, vamos tirar o medo de linguagem. Como que você se virou nessa parte de conversar? É dialeto diferente, é um português com japonês. Como que a tecnologia hoje te ajudou? Então, e como é essa tecnologia? Ajuda bastante, porque assim, eu fui sabendo, então eu pesquisei para sanar esse medo, eu pesquisei antes e me preocupei. Certo. Então, um celular decente, que não fosse me dar problema, eu providenciei um carregador externo, porque a bateria não ia dar para ficar o dia inteiro com o celular ligado. Perfeito. E se eu me perco sem o tradutor e sem os mapas, eu ia ficar no meio da rua. Então eu tinha que ter um carregador. Eu tenho um programa de tradutor. Tem do Google mesmo. Certo. Tá? Então você usa para traduzir tanto de voz quanto de texto e tal. Então em casa, antes de ir, eu dei uma treinadinha, eu vi como que funcionava, como que era. Tem uma parte lá que você coloca em frente, vamos por um rótulo, e ele traduz o rótulo para você. Eu treinei em casa antes, para saber que eu estava indo, sabendo que ferramenta eu estava levando e o quanto aquilo ia me ajudar. Isso vai eliminando os medos. Com certeza. Porque você vai se preparando para isso. Então, eu procurei saber a temperatura que ia fazer. Então, eu fiz escala em outros lugares que estavam mais quente, lá estava um pouco mais frio. Então, eu pesquisei para me preparar, para levar a roupa adequada. Então, assim, é tudo uma questão de planejamento, tá? Os medos, eles vão se formando dentro da gente através de experiências. Algumas experiências nossas mesmas, mas muito da nossa família, daquilo que a gente aprendeu, tá? Então,
Minha avó passou um perrengue por conta de alguma coisa, aí a família comenta, os pais comentam. É natural que eu tenha medo de passar por uma situação dessa, mesmo que eu ainda não tenha vivido. Sim. Mas a minha avó viveu. Certo. Tá? Então, na hora que vem o medo, eu ponho de lado o meu lado racional. Eu esqueço que hoje tem mais tecnologia, que eu tenho mais informação, tudo, porque o medo paralisa. Com certeza. Então, é você se preparar, você tem que ter consciência do medo. No consultório acontece muito, tanto no consultório quanto nos grupos de mentoria. As pessoas não se dão conta do quanto elas têm medo. Então, tem situações, vamos supor, tem um rapaz que ele está num emprego que ele não gosta muito, ele ganha pouco nesse emprego, ele tem formação, mas ele morre de medo de perder a estabilidade. Ele ganha pouco, mas ele ganha alguma coisa. Sim. E o discurso dele é, se eu sair daí não arrumar nada. Né? Eu estou há tantos anos nesse emprego, e se eu for para um outro emprego, começo e depois daqui 6 meses eu sou demitido. Quer dizer, faz tanto tempo que ele está infeliz no emprego. Exatamente, então ganha pouco, aí reclama de dinheiro, sabe, não está bem e não tem coragem de dar esse passo, não tem coragem de ir à frente, tá? Já tive um paciente que ele chegou até mim, um dia eu perguntei para ele se ele gostava de viajar. A gente estava procurando coisas que ele gostava de fazer, Sim. que dava prazer. Quando eu falei, você gosta de viajar? Ele falou, isso não é para mim. Quando ele falou, isso não é para mim, eu falei, como assim? Ué? Ele falou, eu sou de uma família humilde, né? Imagina, isso aí é pra gente rica, sabe? Pra gente de outra categoria. E ele ganhava bem. Né, por esforço dele. Sim. E tal, ele tinha uma carreira sólida, mas ele era bastante simples realmente, mas dinheiro ele tinha. E eu comecei a falar, mas você tem vontade? Ele falou, nossa, se eu fosse rico, se eu tivesse, assim, a terapia dele a gente foi trabalhando, ele se permitir viajar, porque ele acreditava que ele jamais ia poder entrar num avião, que aquilo não era para ele, como se ele fosse humilhar a família dele. Oh, Deus. Tá? Porque ele foi acostumado, então ele cresceu com uma crença de que ele tinha que se habituar e se conformar com aquela vidinha dele, tá? Porque senão ele ia ofender os pais, os avós, porque eram pessoas simples. Então foi muito engraçado que ele começou, primeiro ele fez uma viagem de ônibus, ele não teve coragem de fazer a primeira de avião, tá? Depois ele foi, parece, o Paraná, se não me engano, que tem família dele, ele levou o pai dele com ele, pagou pro pai dele, tá? Hoje ele já conhece 3 ou 4 países, está viajando, sabe? Tá bem, mas é assim, ele não acreditava. E o medo era de desonrar a família, ele não tinha essa consciência. Muito estranho, não, Sueli? Sim, porque fica naquela vidinha. O outro tem medo de ser demitido, que não vai ser aceito. Acaba se acomodando. Sim, eu já tive uma paciente... É falta de coragem? Ou falta de vontade? Não, são experiências. A pessoa fica com medo de verdade. É que a palavra medo, principalmente no mundo masculino, ela é bem complicada, né? Porque Sim. O que o pai fala, se tiver medo é maricas. Com certeza. Tá? Então não pode ter medo, engole o choro, sabe? O homem não chora, tudo... E o menino tem tanto medo quanto a menina, né? Aí eu falo, a dor de ralar um joelho é indiferente se é menino ou menina, tá? Então, normalmente as pessoas não têm muita permissão. Tanto que as pessoas trocam muita palavra. Elas falam, eu tenho receio. Ah. Receio é o medo. Tá? Mas elas trocam a palavra para não se sentirem humilhadas. Mas então as pessoas têm muito medo. Tem medo do sucesso. Tem gente que tem medo de ter muito dinheiro. Porque ela acredita que se ela tiver muito dinheiro, as pessoas só vão se aproximar dela... por interesse, porque pode acontecer um sequestro na família e pedirem resgate, tá? Porque as pessoas vão se aproveitar, porque ela não vai saber administrar e vai perder tudo. Esses medos ficam guardados, rodando, e aí a pessoa, muitas vezes, ela fica empacada na vida, ela não ganha mais, ela não realiza coisas, porque tem esse medinho dentro dela que fica, cuidado, não faz isso, não faz aquilo. Que coisa, tá? Então, isso começa a dirigir ou direcionar a vida da pessoa e ela não se dá medo. Aí eu falo que precisa de coragem, porque precisa enfrentar esse medo. Primeiro porque ele é irreal, tá? Ele é fantasioso. Isso não é real. E o medo vem desde pequeno? Desde pequeno, você vai aprendendo.
né? Eu tenho uma outra paciente que ela vem de uma história onde as avós dela, as tias dela e os pais, todas as mulheres foram traídas pelo marido. Sim. Ela não consegue casar. Por que será que ela não consegue casar? Porque ela não chegou no consultório falando assim, eu tenho medo de casar porque eu tenho medo de ser traída. Não, ela chegou no consultório falando, eu quero casar e eu não consigo achar alguém decente. Eu não entendo por que eu não consigo arrumar ninguém. Só que internamente é assim, não arrume ninguém porque você vai ser traída. Vai ser traída. Então o medo de ser traída faz com que ela não consiga ninguém. Que coisa. Né? Aí ela se sente traída por um cara, começa a investigar, ele não é lá muito honesto, pronto, sabe? Já não serve mais. Tá? Porque ela acaba atraindo esse tipo de cara para provar que os homens não prestam, que os homens traem, e daí ela fica sozinha. Então, esses medos protegem a pessoa. Chega a ser um escudo. É ali. um escudo, é um escudo. escudo. A pessoa vai criando aquilo porque inconscientemente ela acredita que ela está se protegendo com esse medo, né? E assim, a gente tem que ter medo daquilo que é real. Mas vai ser engraçado, Sueli. Ela arrumar o marido, trair o marido para vingar os homens que traíram a família dela. Então, ela não vai ter coragem porque ela sabe o quanto isso é ruim. E o quanto dói, né? A probabilidade é dela conseguir homens que vão traí-la. Tá? Até que ela limpe. Depois que a pessoa toma consciência, Sim. Tá? Ela começa a enxergar e observar, né? Nossa, fulano é desse jeito, fulano é daquele jeito. Às vezes, quando ela encontra um homem muito bom, tá? Que não vai trair, ela fala, ai, meio bobo, meio banana, tá? Agora, se ela está tomando consciência e está procurando um padrão diferente, Sim. ela vai dar atenção um pouco para esse cara, para ver se realmente ele é tão bobo assim, ou ele não é um cara legal que ela não está acostumada. Não é? De repente vai confundir um cavalheiro, fala assim, ia muito, será que ele é tudo isso realmente? Ou está querendo me enganar? Então, o medo acaba tomando conta da pessoa, principalmente quando são medos traumáticos, né? Certo. Medos fortes assim. Então, a pessoa precisa ter coragem. E o duro que vai passando o tempo, ela já não vai conhecer já um homem, que vou dizer assim, de primeira viagem, né? Sim. Então, vai Passa-se o tempo, já vi homens, ou que já vieram de um relacionamento, ou ficou viúvo, já veio com uma carga também. Isso atrapalha muito também, né, Sueli? O que acontece, vamos supor, a gente falou desse exemplo de ser traída. Tem muita gente, tem homens e tem mulheres, Sim. que eles crescem aprendendo que eles têm a missão de cuidar dos pais, inconscientemente. Os pais fazem tudo e na cabeça da pessoa, o dia que eu crescer, que eu for adulto, eu vou ter dinheiro e eu vou dar uma vida boa para os meus pais. Tá? Eu vou perguntar, quanta gente não tem solteira até hoje, tá? Que não casa, que não arruma ninguém, porque acredita que vai perder o amor dos pais, que vai trair os pais. Sim. Tá? E medo, porque o medo de perder o amor dos pais é uma coisa muito grave, né? Ninguém quer isso. Então aí a pessoa fica apavorada e ela não consegue arrumar ninguém. Porque tem medo de trazer, no caso do homem, trazer uma mulher para dentro de casa e não se dar com a mãe. E se sai, vai deixar os pais sozinhos. Sim. E às vezes tem pais que fazem chantagem, né, Sueli? Então, normalmente faz a chantagem quando o filho deixa, quando percebe que tem essa dinâmica, né? Porque, às vezes, os pais fizeram esse acordo com os filhos inconscientemente, e aí eles veem a filha, vamos supor, em casa, eles falam assim, filha, sai, vai passear, sai com as suas amigas, tal. Mas volta, né? Então, não, eles até incentivam. Só que incentivar nesse momento, onde essa mulher só atrai cara que não presta, não adianta nada, porque ela sai, tá? É muito engraçado. Quanta gente não fala assim, eu tenho o dedo podre, eu só arrumo gente que não presta. Sueli, vamos tomar um café? E depois a gente vai falar desse lance que é muito engraçado. Pais que falam, minha filha não arruma nada, ela tem dedo podre. Ou o rapaz também, meu filho só arruma coisa ruim. Sim. Vamos voltar.